A abordagem policial no Rio Grande do Sul, foi promovido recentemente um seminário pelo Ministério Público e a Brigada Militar. Para analisar o tema, convidamos a promotora de Justiça Miriam Balestro Floriano, que atua na especializada de defesa dos direitos humanos, e o chefe da Assessoria de Direitos Humanos da Brigada Militar, Major Paulo César Franklin Pereira. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a promotora de justiça Miriam Balestro. Eu gostaria que a senhora examinasse e avaliasse a importância desse evento que ocorreu no Ministério Público sobre a abordagem policial. No dia 30 de maio, o Ministério Público realizou um seminário por meio do seu núcleo de apoio de direitos humanos, juntamente com a Brigada Militar, em uma aproximação extremamente interessante, eu diria, entre sociedade civil, Brigada Militar, movimentos sociais organizados e outras instituições que lidam com o tema da abordagem. Essa aproximação dentro da concepção democrática de uma polícia cidadã, ela só acresce à sociedade como um todo. O seminário foi extremamente positivo, eu diria, né? Onde a sociedade civil, exercendo o seu controle social, expôs francamente alguns focos verificados, né, de maneira isolada em relação à atuação de forças policiais. Eu gostaria de citar uma questão que ela é bastante importante. No momento em que a América Latina, quase como um todo, passa dos regimes ditatoriais para os regimes democráticos, também a polícia, como todas as instituições, passa a assumir um novo perfil. A partir de 92, o Brasil ratificou todos os tratados internacionais de direitos humanos. Qual é a importância disso? A importância é que esses tratados internacionais, eles têm uma força obrigatória de legalidade para todas as instituições. Poder Judiciário, Ministério Público e as forças de segurança como um todo. Então, hoje, todas as ações policiais, elas devem se nortear também pela observância dos direitos humanos. E esse seminário, eu diria, eu parabenizo a Brigada Militar, né, pela maneira como conduziu o seminário, maneira atenciosa com que ouviu a sociedade civil em seus legítimos anseios e suas denúncias. Ok. Major Franklin, há como a Brigada Militar aperfeiçoar essa abordagem policial ou a corporação é um padrão, digamos assim, que não pode ser alterado? Bom, a partir da realização do seminário, nós temos a ideia, né, e o que fez com que fizéssemos o seminário em parceria com o Ministério foi exatamente isso. Quais são os pontos em que há necessidade de alteração de comportamentos, né, visando atender toda a demanda da questão dos direitos humanos. Temos uma abordagem técnica, né? Só que tem peculiaridades dos grupos vulneráveis, idosos, crianças, gestantes, adolescentes, todo o grupo, o segmento de LGBT, movimento negro, índios, todas as etnias, né? Que têm ações na questão que são peculiaridades da abordagem, e esse foi o foco do nosso seminário, buscar a peculiaridade para mudarmos a atuação policial nesse sentido. E como a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ela trabalha com ocorrências onde ela detecta, digamos assim, que houve falhas na abordagem policial? Como são tratadas essas ocorrências? Nós temos uma ouvidoria e temos uma corregedoria. Temos um setor em cada unidade nossa existe um setor de corregedoria. As denúncias são encaminhadas para ali ou através dos próprios batalhões e são instaurados os procedimentos investigativos a cada caso, conforme a necessidade. Funciona dessa forma. Doutora Miriam, políticas públicas, elas podem auxiliar para que determinadas condutas, tanto da parte policial como da sociedade, sejam alteradas?
Ah, com certeza, com certeza. Porque hoje se entende que o agente policial, ele é um agente de direitos humanos, né? E ele é o primeiro junto ao fato, então a abordagem é um momento extremamente importante. Uma abordagem bem feita perante uma comunidade, ela legitima todo o resto da atuação policial perante esta comunidade. Força policial, como diz Ricardo Ballesteri, que era diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sem a força policial hoje em determinadas comunidades, nós não podemos falar em acesso à saúde, em acesso à educação. A vida daquela comunidade, do ponto de vista do acesso a direitos sociais, fica toda complicada. Então, as políticas públicas hoje que estão sendo desenhadas em nível de governo federal, elas são fundamentais. Elas buscam levar cidadania às comunidades e que fazem com que o policial seja um agente desta cidadania, né? Aí a polícia se legitima e essas políticas públicas, elas vêm sempre casar com os direitos humanos. Então, elas são fundamentais. Nós temos o Programa Nacional de Segurança Pública, né, que remete ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, voltado uma parte, inclusive, à atuação das polícias, né? E temos um código de conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei da Organização das Nações Unidas, que fala também que as políticas públicas de segurança devem obedecer a tratados internacionais. Então, a questão da polícia cidadã, ela vai ser e vem sendo inserida paulatinamente mediante políticas públicas de segurança pública junto às comunidades. Antes de tudo isso, é que as abordagens policiais sejam feitas dentro dos princípios dos direitos humanos. Exatamente. E isso, Marco, é importante que se saliente, não é uma opinião, né? Isso é uma obrigação. Que todos os programas, né, tratados internacionais, resoluções, falam sobre esse assunto. No Brasil, nós temos a recente portaria interministerial 4226, de dezembro de 2010, né, que fala sobre o uso pelas polícias, e no seu anexo 1, essa portaria ratifica essa situação, né? Toda a atuação policial deve estar permeada pela questão dos direitos humanos. Existem algumas situações em relação à abordagem e que, inclusive, hoje estão disponibilizadas no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Por exemplo, a questão da mulher ser abordada por um policial do mesmo sexo, a questão da identificação do policial, a questão de não ser preso senão por ordem judicial ou flagrante delito, né, o direito de ficar calado. Todas essas situações, em caso de abordagem em relação aos direitos da pessoa, são citadas nessa cartilha, nesse site que eu indiquei. Não sei se o senhor concorda, Major Franklin, mas nesse encontro eu acho que uma coisa que ocorreu e foi muito bom é que ONGs, associações, tanto de homossexuais, negros, moradores de rua, eles conseguiram pontuar certas circunstâncias, certas condutas nas ruas. E isso eu acho que é importante porque a brigada com isso ela pode melhorar, ela pode estudar melhor o desenvolvimento do seu trabalho. Exatamente. Baseado no que a promotora, nós sabendo de toda essa legislação existente, né, a Brigada Militar tem essa preocupação de buscar esse aperfeiçoamento. E nós só vamos conseguir resolver o problema quando conhecemos o problema. Então, o objetivo do seminário foi isso, nós trazemos o movimento gay, lésbicas, travestis, moradores de rua e representantes do movimento negro para falarem quais os problemas que estavam enfrentando ou quais os pontos que estavam falhando na abordagem policial. A partir disso, é um diagnóstico, a partir disso, mais a fala do poder público, nós tiramos alguns encaminhamentos. Primeiro, questão de modificação de currículo nas academias de formação, no nível de brigada militar e até para que mude algum
na questão da CADEPOL, da Polícia Civil, na escola da SUSEP, né? Isso serão encaminhamentos que serão feitos a partir do seminário. Também a questão de modificação, de criação também, tira específica dos direitos humanos dos policiais, para que eles saibam, né? Além, já existem duas cartilhas, uma da Guia de Direitos Humanos da Senasp e o outro que é o Guia de Direitos Humanos da Secretaria de Educação e Direitos Humanos, que já existem. Nós vamos criar dentro da Guia de Direitos Humanos da Brigada uma cartilha que especifique, unifique essas duas para ser mais no dia a dia, questões prioritárias, a questão da abordagem da mulher ser pelo mesmo sexo, ou a travessia dada por homem e ter respeitado o seu direito de ser chamada como se identifica socialmente, ou seja, eu não preciso identificá-la como homem na hora de chamá-lo. Eu vou dizer, o nome social, né, que eles usam, que é usado pelas travestis. Sim. Então, são algumas peculiaridades da abordagem que, às vezes, no dia a dia, se confundem, né? Então, nós temos que ter, alguns segmentos têm que ter abordagens diferenciadas. Temos que ter, ou peculiaridades da abordagem. Isso nós buscamos no seminário, chegar a sintonia fina que nós chamamos, né? Nós temos que chegar, e a nossa ideia é fazer novos seminários, trazer outros segmentos para falar. Eu queria indagar agora, a meta da Brigada e também do Ministério Público é seguir nessas discussões para qualificar ainda mais a abordagem policial. A nossa ideia é que a abordagem policial, como foi falado pela doutora Miriam, ela é o momento mais tenso, porque é o momento em que a pessoa está sendo abordada e o policial tem que abordar. Então, um não sabe quem é o outro. O policial está identificado pela farda e a pessoa também. Mas quem é a pessoa? Eu sou soldado fulano, Não há, depois da identificação, sabe o que faz, por que está acontecendo aquela abordagem. Tem que ter é o momento mais tenso, porque a pessoa não gosta de ser abordada. As pessoas têm por que está me abordando? Por que eu estou sendo abordado? Então, nós temos que desmistificar isso e além disso, achar